Olá, eu me chamo Heloísa, sou fisioterapeuta do Hospital São Miguel Arcanjo. Vou falar um pouquinho desse nosso ventilador que é o X5 da Intermed. Na parte posterior deste ventilador, eu tenho o botão de liga e desliga, o cabo de alimentação de energia, os cabos de alimentação de gases, oxigênio e ar comprimido, que é ligado na nossa rede nas válvulas reguladoras, tanto de oxigênio quanto de ar comprimido. Na parte lateral deste ventilador, eu tenho o ramo inspiratório, o conector de fio proximal, o conector de fio de nebulização e TGI, a válvula expiratória, que para eu retirar essa válvula, eu aperto esse botãozinho aqui e giro. Na válvula expiratória, a gente encontra a membrana diafragmática. Eu sempre falo para o pessoal ficar de olho nessa membrana, que se ela tiver qualquer furinho, sujidade, quanto secreção, se ela tiver úmida, ela não deixa o ventilador ciclar adequadamente. Tem que tomar cuidado ao retornar essa membrana, que se ela tiver dobrada também não funciona, não deixa o ventilador funcionar. Volto a minha válvula expiratória. Eu sei que ela está bem colocada quando eu escuto um clique. Ok. Outra coisa muito importante que a gente tem que se atentar a esse ventilador é essa peça aqui. Essa peça é um sensor de fluxo, que será conectada na válvula expiratória e acoplada neste conector aqui. Eu tenho que sempre me atentar a ela, porque se ela estiver solta, não estiver bem colocada, ela também vai dar erro ao ciclar o ventilador. Abaixo essa travinha de segurança, verifico se está bem colocada e está pronta para uso. Mais uma coisa importante que a gente tem que se atentar a esse ventilador é quanto ao circuito. O circuito dele tem que ter esse fio proximal conectado à peça Y proximal ao meu paciente e também conectada no conector de pressão proximal. Não precisa de adaptador, é só a gente conectar aqui. Conectei, eu irei acoplar o meu circuito. O ramo inspiratório e o ramo expiratório. Lembrando que no ramo expiratório eu vou colocar o meu filtro EPA. Só para a gente recapitular, circuito com o fio proximal, conectado na pressão proximal, ramo inspiratório e ramo expiratório. No ramo expiratório, não esquecer o filtro EPA, e no ramo inspiratório a gente vai conectar o filtro HME ou o filtro HMEF. Ok, vou ligar o meu ventilador. Esse ventilador, ele já faz toda a calibração. Então, eu não preciso me preocupar em ocluir circuito para calibrar. Ele já verifica todo o sistema operacional interno quanto o circuito. Fazendo a autocalibragem. Ele vai mostrar uma tela que ele vai verificar todo o sistema. Se estiver tudo ok, ele vai aparecer desta maneira. E
vai entrar nesta tela. Vou falar um pouquinho da parte frontal. A tela é touch, tá? Ou a gente pode selecionar neste botão aqui. Porém, ele não está confirmando, ele está com probleminha. Então, eu tenho que sempre confirmar na tela. Na parte inferior, eu tenho os botões de modo de espera, 100% de oxigênio, inspiração manual, pausa expiratória, pausa inspiratória, setup, bloquear painel, que no caso, se esse botão aqui estiver aceso e ele tiver bloqueado o painel, a parte touch não funciona, tá? Eu tenho que me atentar a isso. Então, se aqui estiver aceso, o painel está bloqueado, ok? E pausar áudio e limpar alarmes. Então, vamos lá. Eu vou colocar um novo paciente ou eu vou manter os parâmetros do ventilador do paciente anterior. Então, um novo paciente, eu vou confirmar. Próximo passo. Aqui eu vou escolher se eu vou ventilar adulto, pediátrico ou neonatal. Vou ventilar um adulto. Aqui eu vou escolher a altura do meu paciente, se é homem ou se é mulher, que automaticamente ele já vai calcular para mim o peso predito. Então eu vou selecionar aqui e vou me atentar à altura. Vou pôr lá 1,60 m, uma mulher, e confirmo. Então, é uma mulher de 1,60 m, ele fez o cálculo do peso predito, lembrando que não é IMC. E aqui eu vou escolher a relação volume-peso, que ele vai fazer 52 de peso predito, por exemplo, aqui eu vou colocar 6 ml por quilo. Ele vai dar para mim o cálculo de volume corrente. Ok? E vou confirmar. Próximo passo. No próximo passo, eu vou escolher o modo ventilatório. Nesse ventilador, eu consigo ventilar em assisto controlado, volume ou pressão, SMV, volume ou pressão mais pressão de suporte, CPAP, pressão de suporte mais backup, e VNI, CPAP mais backup e bilevel. Ok? Eu vou escolher aqui assisto controlado, modo volume. Confirmo. Próximo passo. Aqui eu configuro os parâmetros ventilatórios. Então, por exemplo, lá, acabei de entubar o paciente, eu quero uma FIO2 maior. Seleciono quanto eu quero. E, por exemplo, 100%, confirmo na tela. Quero aumentar a frequência respiratória, confirmo. Quero aumentar a PIP, seleciono, coloco o quanto eu desejo e confirmo. Ajustei os parâmetros, eu vou para o próximo passo, que é configurações de alarme. Ao configurar alarme, né, é a mesma coisa. Eu vou selecionar quanto eu quero e vou selecionar na tela, confirmar na tela. Por um exemplo, eu quero aumentar o meu alarme de pressão. Coloco aqui, aumento, confirmo. Certo? Depois que eu ajustei os meus alarmes ou não, eu aplico. Ele vai deixar para mim a tela em modo de espera. Se eu não iniciar a ventilação, o meu ventilador não inicia a ciclagem. Então, vamos lá, eu confirmo, vou iniciar a ventilação no meu paciente. Nessa parte lateral é um monitor, que eu sei o quanto o meu paciente está fazendo, tanto de pressão inspiratória, de volume, de PIP, de FiO2, volume minuto. Aqui embaixo é o monitor dos parâmetros onde eu consigo ajustar, né? FiO2, volume, frequência respiratória e PIP. E aqui ele me mostra o modo ventilatório. Por exemplo, eu quero alterar. Eu estou ventilando este paciente em volume.
eu quero mudar ele para pressão. Eu clico aqui, ele vai me dar as configurações, eu vou no modo e altero, certo? Ou não quero manter ele em volume, eu só apenas cancelo, altero, volto lá nos parâmetros, eu aplico, mantenho no que estava. Certo? Outra coisa, ele tem esse monitorzinho aqui, que ele vai me dar outros modos. Aqui eu estou mostrando os gráficos, né? Se eu for nesse pulmãozinho, que eu acho legal esse modo aqui, quando a gente vai ventilar um paciente em PSV. Ele mostra para mim, quando ele está com cor de rosa, quando o paciente está em modo controlado, né? Então, o que acontece? Aqui o paciente não está entrando. O doutor quer acordar, o paciente começou a brigar, que entrou em assincronia com o ventilador, ele vai aparecer amarelo. Que o paciente começou a respirar espontaneamente. Então, cor de rosa, o paciente está controlado, né? O ventilador está controlando toda a ventilação. E amarelo, o paciente começou a entrar. Certo? Quero voltar nos gráficos, eu aperto novamente esse monitor e venho nos gráficos. Certo? Então, voltando, aqui eu consigo ajustar os parâmetros ventilatórios e o monitor do meu paciente. Para desligar este ventilador, eu vou no botão lá atrás e ele vai ficar alarmando. Para parar esse alarme, eu venho na pausa de áudio e limpar alarmes, que ele para. Ok? Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, pode me procurar, que a gente converse um pouquinho mais sobre esse ventilador, tá bom? Obrigada e até mais.